Irmão Vladimir, já estamos em condições de começar. E sejam bem-vindos a todos os irmãos que agora se juntaram a nós também. A irmã Otária, a irmã Teresa Ângela, o irmão Tomé, o irmão Inácio, o irmão Beneneco e todos os outros que estão conosco no Facebook. Sejam todos bem-vindos neste sábado de alegria. Agora sim, o irmão Vladimir Mateus pode dar seguimento ao programa. Ora, então, tal como já o fez, saudamos a todos os irmãos e amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia e paz, esteja sempre presente na nossa vida, na vida de cada um de nós. Eu sou Vladimir Mateus, é uma honra e um privilégio maior ainda poder estar aqui deste lado e com todos os irmãos passar este precioso e proveitoso tempo a estudar mais uma lição da escola sabatina. Como sabemos, o sábado é um dia para todos nós especial. Adorar, bendizer e glorificar o nome de Jesus é dos grandes objetivos de hoje. Somos felizes também por sabermos que somos joias raras para Deus. Vamos então dar início à nossa lição da Escola Sabatina, cantando as estrofes do hino 532, Bem-vindo o Sábado. Logo depois da entoação deste hino, pedimos à irmã Josefina Durão que faça a primeira oração. Irmã Josefina Durão para a primeira oração. Oremos ao Senhor. Que tenho de fazer.
orar. Oremos. Grandioso Deus e Pai de amor, muito queremos agradecer porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Deus de eternidade, príncipe da paz, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus misericordioso, muito obrigada, Pai querido, pelo santo sábado. Muito obrigada, Pai querido, pelas inúmeras bênçãos. Muito obrigada, querido Deus, pelo teu grande amor, ó Pai querido, porque as tuas misericórdias a cada dia são a causa de não sermos consumidos, e grande é a tua fidelidade. Não temos palavras para lhe agradecer, ó Pai querido, pois no meio, Deus, ó Pai, desta crise que o mundo hoje vive, Deus, ó Pai, esta pandemia, nós ainda conseguimos, Deus, ó Pai, nos juntar para juntos, Deus, ó Pai, levarmos os nossos corações e a nossa mente, ó Pai querido, para louvor a Ti. Nesta hora, querido Deus, queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha estar, ó Pai querido, com todos os intervenientes deste programa, que é a recapitulação da lição da Escola Sabatina. E também queremos pedir, ó Pai querido, que o Senhor nos use para que possam, Deus, ó Pai, nos passar a mensagem que o Senhor preparou para nós durante a semana. Abençoe, querido Deus, as famílias representadas aqui nesta atividade, e que o Senhor Jesus possa, Deus o Pai, nos dar a paz que vem de Ti. Guarda-me todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Josefina Durão. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. É sempre um prazer estar conectado, ligado também às pessoas que nunca mais vimos. Muito obrigado pela vossa presença. Deus, de certeza, está feliz por filhos dele estarem hoje reunidos para estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Hoje chama-se a atenção para um dos nossos papéis no mundo, se não o mais importante, que é testemunhar o amor de Deus e, consequentemente, a sua palavra. O sal só presta quando penetra nos alimentos. Assim devemos nós não ficar isolados, mas procurarmos penetrar em todas as camadas da sociedade e em todos os seus núcleos. Devemos separar-nos do pecado, mas não dos pecadores. Nossa amizade com eles deve ser no intuito de fazer-lhes bem. Então sabemos que nós temos um papel bastante importante no mundo. Nós que conhecemos Deus, conhecemos a sua palavra e conseguimos testemunhar a vida de Deus e aquilo que Ele pode fazer por nós e das nossas vidas. Então temos de estar atentos e ajudar aqueles que não têm Deus em sua vida. Temos que fazer o nosso papel aqui no mundo e testemunhar a palavra de Deus. O livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, nas páginas 10 e 11, diz que a Escola Sabatina é um importante ramo do trabalho missionário, não só porque proporciona aos jovens e adultos conhecimento da palavra de Deus, mas por despertar neles o amor nas suas sagradas verdades e o desejo de estudá-las por si mesmos, ensinando-nos, claro, sobretudo, a regular nossa vida por seus santos ensinos. A Escola Sabatina também existe não só para o nosso aprendizado, mas como um meio de sermos úteis aos que ainda estão nas trevas, tal como dissemos aqui no princípio. Então, que em nossas unidades de ação sejamos realmente ativos no trabalho missionário para nosso Deus. Passamos agora para o boletim missionário. Toda a oferta que se arrecada na Escola Sabatina destina-se a atender às necessidades da Igreja em seus diversos campos de ação. A divisão inter-europeia, com os seus desafios e projetos, será beneficiada com as ofertas do 13º sábado. Ouçamos com atenção o relato de hoje. Julian could barely feed himself from the money he earned shining shoes. He set up every day along a busy walking street in Nicosia, Cyprus. Most of his money went to buy cigarettes and alcohol. A decade earlier, Julian had immigrated to Cyprus from Bulgaria to look for a job. One day, Philip, a global mission pioneer also from Bulgaria, walked by and greeted Julian, asking if he needed any help. Julian was surprised. No one had asked him such a question in a long time. It was nice to hear someone taking an interest in him and speaking his native language. But Julian didn't answer the question and just offered him a shoe shine. While Julian shined his shoes,
Philip told him that Jesus loves each one of us, no matter what situation we're in. The mention of Jesus grabbed Julian's attention. The next day, Philip returned and asked again if Julian needed any help. Julian was surprised that the stranger had returned. This time, Philip didn't need a shoe shine, so they just talked for a while and looked through the books that he brought. This became a routine. Sometimes Philip read the Bible to Julian, and eventually the shoe shiner opened up about how he'd worked in construction after arriving with his family in Cyprus. He lost his job and was kicked out of his home for drinking. His family and friends had rejected him. One day, Julian led his new friend to the abandoned building where he slept. His bed was a hard floor. The sight brought tears to Philip's eyes, and they prayed together on the street. Julian felt valued and felt God's love through the pioneer's actions. It was at that point that he gave his life to God. Although he'd drunk and smoked heavily for 35 years, Julian decided to give up alcohol and tobacco that day. His family welcomed him back home, and now he tells everyone who will listen about his love for God. Philip regularly leads a Bulgarian language Bible study. Over 3 years, 8 people had been baptized through Philip's work, a significant number for a country where the Adventist Church has only about 100 members in a population of more than 1 million. He often spends his time mingling with people, getting to know them where they are. Please pray for pioneers like Philip, who are sharing a message of hope with their communities. Thank you for supporting Global Mission. Amém. Que possamos seguir também o exemplo do Philip, né, que tem feito o seu trabalho. Nós também devemos continuar a fazer o nosso trabalho para que consigamos levar mais pessoas para o reino dos céus. Ora, lembrar que hoje vai nos trazer a lição da Escola Sabatina o pastor Éder de Luca, que eu passo já a fazer aqui uma breve apresentação do pastor. O pastor Éder de Luca é coordenador de projetos na Maranatha Volunteers International, trabalhou como logístico na ADRA Internacional, trabalhou como pastor distrital e preceptor da Igreja Adventista Sul de Minas, trabalhou como professor na Associação Paulista Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trabalhou na FAD Minas, estudou no UNASP, Engenheiro Coelho, instituição bastante conhecida pela idoneidade. Uma das missões desta instituição é educar no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para a excelência no serviço a Deus e também à humanidade. Andou igualmente no Colégio Adventista FAD Minas, tal como dissemos aqui. O Colégio Adventista FAD Minas é uma rede adventista de educação, é mantida pela nossa igreja, é claro, Igreja do Sétimo Dia, está presente em 165 países e possui aproximadamente 1,8 milhão de alunos em mais de 7 mil instituições de ensino que abrangem da educação infantil ao ensino superior, contando com uma consistente rede de colégios, faculdades e unidades bem estruturadas e internatos. Só para vermos o que nós temos feito como igreja. Ora, ele vive atualmente em Abidjan, na Côte d'Ivoire, nasceu em Maringá. Maringá é um município brasileiro do estado do Paraná, é considerada uma das cidades mais arborizadas e limpas do Brasil. Para terminar, o pastor Éder é casado com Ana de Fátima Barbosa. Ele é que nos vai alimentar hoje com a palavra de Deus. Ora, na semana que passou, nós tivemos uma lição vibrante, muito boa, ao estudarmos o tema central da semana da lição 11, partilhando a história de Jesus. Então, que nós tenhamos em mente que Jesus é a base do nosso testemunho cristão. Testemunho, tal como sabemos, é a declaração ou depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. A testemunha cristã dá sinais ou evidências da sua experiência pessoal, vivenciada pela fé em Cristo. De modo geral, testemunho cristão é o relato da vida ou da conversão da pessoa que confessa crer em Jesus Cristo. Então, os próximos minutos são reservados ao estudo desta lição, que foi bastante interessante e é muito bom recuar
e ver e mostrar-nos, claro, qual é o nosso trabalho aqui na Terra e aqui de levar a palavra a todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Vamos orar mais uma vez para dar início ao estudo da nossa lição e logo depois eu ia pedir, não sei se já está aí a irmã Mara Manuel, que nos apresenta o hino especial. Já está? Não sei, a pessoa queria ter uma resposta. Ainda não. Ainda não, então pronto, nós vamos fazer uma oração e logo depois vamos dar então a palavra ao pastor Éder de Luca. Oremos. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, somos felizes por estar mais uma vez em Tua presença para juntos estudarmos mais uma lição da escola sabatina. Agradecemos pela rica semana, por toda a proteção e bênçãos derramadas. Senhor, seja com o pastor Éder, que nos vai alimentar com a Tua palavra. Faça-nos perceber e entender tudo aquilo que não ficou claro durante o estudo da semana e que no fim estejamos em comum acordo no objetivo da Tua palavra. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, pedimos desde já, então, pastor Éder de Luca, bom dia, seja bem-vindo, o momento é seu. Só um breve instante, o pastor vai já entrar. Estava com alguma dificuldade, vai já entrar. Só um minuto. Ok. Enquanto isso, se calhar perguntar aos irmãos, né, assim aleatoriamente, como é que passaram a semana. Vejo muitos aqui, por exemplo, começar pela família Trombeta, tudo bem? Não sei se me ouvem. Sim, sim, conseguimos ouvi-lo. Está tudo bem, feliz sábado. Obrigado, Adriana e Osvaldo. Feliz sábado para vocês também. Que Deus esteja convosco. Como é que foi a semana? Graças a Deus, Deus tem sido bom para com os seus seres. Foi uma semana muito boa e abençoada. Muito obrigado. Muito bem. Também saudar o irmão Jeremias Pedro. Bom dia, bom dia. Jeremias, tudo bem, né? Graças a Deus, estamos bem contigo. Está tudo bem, Jeremias. Que Deus te abençoe. Obrigado, igualmente. Vejo também aqui o irmão Gilberto Durão. Bom dia, bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, feliz sábados a todos. Tive uma semana cheia de muitas bênçãos e esperamos que esta lição traga alguma reflexão profunda às nossas vidas. Ok, obrigado. Feliz sábado. Também saudar a irmã Chiesa Silvestre. Bom dia, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, feliz sábado. A semana também foi abençoada. Tive aí alguns dias de muito trabalho, mas foi muito bem. Feliz sábado para todos. Obrigado. Saudar também a irmã Maia Anja. Seja bem-vinda também. Que Deus esteja consigo. Acho que não temos por perto a irmã Maia Anja. Irmão Pedro Gomes também, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, feliz sábado, muito obrigado, igualmente. Muito bem, Sheila, irmã Sheila Monteiro, também somos felizes por tê-la aqui, muito obrigado pela sua presença, feliz sábado. Feliz sábado a todos, obrigada. Irmão Cláudio, estamos preparados já? Deixa-me só confirmar aqui se o pastor... Não é? Está a entrar. Sim, está a entrar. Já está. Ok, força. Pronto, já vejo aqui o pastor Éder João Luca, então, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos aqui para receber a palavra de Deus. Pastor Éder, bom dia. Alô?
Sim, bom dia, bem-vindo. Sim, irmão. Bem-vindo, estamos aqui para ouvi-lo, para nos alimentar com a palavra de Deus. Bom dia, irmão. Eu estou aqui, hoje nós estamos aqui numa atividade. Me ouves? Sim, sim. Ok. Hoje nós estamos aqui numa atividade. Vamos inaugurar uma igreja. Vou lhes mandar as imagens daqui a pouco. Amém. Então, se calhar, não vai estar disponível para estudar a lição da Escola Sabatina conosco hoje. Cláudio, temos... acho que a ligação está péssima com o pastor e, pelo que percebo, não sei se ele vai ter espaço para estudar conosco a lição da Escola Sabatina. Vai. Vai? Sim. Ok. É só dizer que já estamos à espera que o pastor pode começar. Pastor, Ok. estamos à sua espera. Estamos todos preparados. Como é que está o áudio? Até agora, tudo bem. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom Está dia. muito baixo o áudio, irmão. Não, nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Bom dia, pastor. Ok. Vosso áudio para mim aí está bem baixinho. Alô? Estamos a ouvi-lo, pastor. Estamos a ouvi-lo. Ok. Irmãos, para nós é uma alegria poder estar aqui falando com vocês neste dia de sábado. Os irmãos sabem que as coisas, a profecia diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. E devido a tudo aquilo que a gente tem vivido aí no contexto de pandemia, de restrição, de eleições, esta semana nós tivemos aí a liberação para fazer a inauguração hoje de uma escola e de uma igreja. Nós estamos aqui já com todo o material montado, esperando as pessoas para a inauguração. E de formas que estamos aqui dentro do carro para fazer esta live junto com os irmãos e participar da lição. Nós queremos agradecer de coração novamente a oportunidade. E nós temos aí uma linda lição hoje falando sobre compartilhar a história de Jesus. A gente saúda todos aí, aqueles que estão online. Tem gente no Brasil que está nos acompanhando. Mandamos um abraço aí para todos. Então, nós tivemos o privilégio de estudar durante esta semana sobre compartilhando a história de Jesus. Nós podemos entender que é a única história, é a história das histórias dignas de ser compartilhada, né? E eu digo aqui, já de início, o verso para memorizar, a lição de sábado à tarde diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede no nome do Filho de Deus. Aqui nós temos uma maravilha da mensagem da salvação pela fé. Tendes, ou seja, presente, interessante que esse verbo aqui ele nunca está no passado, ele nunca está no futuro. Quando se refere à salvação, aquilo que Cristo fez por nós é consumado. Isto é um tempo perfeito. Agora, no que se refere à nossa experiência, sempre está no tempo presente. Então, aqui eu destaco que o apóstolo escrevendo
apóstolo João, discípulo do amor, ele diz: tendes a vida eterna. Na lição de domingo, nós temos o fundamento do nosso testemunho. Irmãos, isso daqui é fundamental para nós. Quando a gente tem a Jesus, tem uma experiência, tem uma história de vida para contar, a gente nós temos aí como fundamento, o maior fundamento é a história de Jesus que nós temos para compartilhar com as pessoas. Se a gente olhar a vida de homens e mulheres de Deus, todos eles passaram por eles tinham essa experiência para contar. Na parte de segunda, nós temos aí transformados pelo amor de Cristo. Vamos encontrar aqui a experiência daqueles discípulos chamados filhos do trovão. Homens que tinham todo o zelo, todo o desejo, toda a vontade de seguir a Jesus, mas eles estavam assim no seu temperamento humano, natural, podemos dizer assim. E quando eles se submeteram a esse amor, essa experiência transformadora, que foi a experiência deles com Jesus, passaram a ser conhecidos como homens do amor. Nós estamos aí apresentando aí um resumo da lição e vamos então, mais à frente, dar a oportunidade, entregar ao moderador e dar a oportunidade para que todos nós participemos. Mas nessa parte de segunda, eu destacaria o episódio dos discípulos ali de Jesus numa atitude de retaliação, numa atitude de revanche, querendo tratar rudemente aquelas pessoas que não receberam a Jesus. Qual que é o nosso sentimento? Qual que é o nosso sentimento quando a gente... às vezes as pessoas não aceitam nossa mensagem, as pessoas às vezes tratam com desdém aquilo que a gente julgava que elas iriam receber com todo amor. E Jesus, então, manifesta amor. Jesus simplesmente aceita o que aquelas pessoas disseram. E isto foi a porta aberta para que o evangelho pudesse penetrar ali naquele lugar. Ok? Os discípulos pediram para descer fogo sobre aquelas pessoas, mas Jesus disse: não, vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Na parte de terça-feira, nós temos contando a história de Jesus, o impacto que ele causou em nossa vida. Nós temos a experiência ali dos homens que moravam nos sepulcros. O evangelista Mateus fala aí de 2, Marcos fala de 2, o outro fala de 1, mas o importante é que esses homens tiveram uma experiência aí de contato com Jesus, irmãos, e eles foram totalmente transformados, ok? Rogaram para seguir a Jesus, mas Jesus tinha outro plano para a vida deles. E a parte de quarta-feira, irmãos, eu diria que é central. Testemunhando com segurança. Quando é que a gente testemunha com segurança? É quando você tem a certeza que você está diante da presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e nada vos será negado, tudo vos será possível. A lição de quarta-feira é central para a doutrina adventista, para a mensagem adventista. Ela mexe com o santuário, ela mexe com a ousadia que nós temos diante da mensagem do terceiro anjo. O nome do vosso grupo aí é o Alto Clamor. O alto clamor do quê? O alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Um alto clamor de uma mensagem não é uma mensagem que é dada com medo, não é uma mensagem que é dada com insegurança, é uma mensagem que é dada com certeza, com valentia, com todo um espírito de intrepidez, como Pedro e Paulo falaram ali para Jesus. O apóstolo Paulo, em Hebreus, diz: irmãos, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça. Você tem toda esta liberdade para chegar. E na lição de quinta-feira, nós temos aí a própria experiência do apóstolo Paulo, ele dizendo: já estou crucificado com Cristo. Irmãos, eu tenho meditado bastante aqui nesse texto,
o que é viver essa realidade que esse homem vivia. Eu já estou crucificado com Cristo. É mais do que tempo de nós alcançarmos esta realidade em nossa vida. Como que a gente pode ter fé em Jesus, pode testemunhar com toda a intrepidez, com toda a coragem, se nós não vivemos essa experiência aí do apóstolo Paulo, né? Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, já não vivo mais eu, mas vivo-a pela fé do Filho de Deus. Aqui nós temos uma maravilha, maravilha, maravilha. A fé de Jesus não é a mesma coisa que a fé em Jesus. Poderemos depois falar um pouquinho sobre isso. Mas o apóstolo diz assim, ó, que a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Não é pela fé no Filho de Deus, é pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso ele tinha essa certeza, né? E por último, na lição de sexta-feira, nós temos o resumo, o enfoque aí de toda semana, né? Quais são os elementos de um testemunho convincente? Então, neste momento aí, eu passo a palavra ao moderador para que todos os irmãos possam participar, destacar aí para que juntos a gente possa estar crescendo, trocando experiências uns com os outros. Obrigado, pastor Éder, pela apresentação da lição da escola sabatina. Ora, o pastor fez aqui um resumo daquilo que estudamos durante a semana. É o momento, então, para nós agora fazermos as nossas perguntas, entrarmos em debate e logo depois o pastor voltará a entrar para fazer as conclusões. Agora sim, podemos todos nós, e convido a todos os irmãos para participarmos agora e partilharmos aquilo que aprendemos durante a semana com esta rica lição, partilhando a vida de Jesus, que foi fantástica. Cada um dos irmãos pode começar. Quem tiver alguma pergunta que o faça e depois o pastor se calhar vai responder, ou ainda um irmão aqui presente pode responder a pergunta que deixar, ou deixar também aqui, deixarem aqui as vossas contribuições. O microfone está aberto para quem quiser falar. Mas eu se calhar começava com um chute já, e a pergunta se calhar vinha mesmo da lição de segunda-feira. Quando é que nós, cristãos, nos sentimos transformados pelo amor de Cristo? Esta é a pergunta que eu deixo. Qual é, nós como cristãos, como é que nos sentimos transformados? Qual é o verdadeiro significado de ser transformado pelo amor de Cristo? Seria para mim esta pergunta. Não, estamos a abrir o debate, o pastor entra no fim para fazer as conclusões depois do debate. Ok, muito obrigado. A Margarida Ebo tem a mão levantada. Peço desculpas, foi sem querer. Irmãos, então, nós estudamos a lição, vamos compartilhar aquilo que aprendemos durante a semana, não é? Sim, Vladimir, eu agradeço-te pela pergunta, porque tem tudo a ver com a lição de quarta-feira, testemunhando com segurança, porque o que muitas vezes nos falta nos dias em que vivemos é essa certeza da salvação, que nós estamos na igreja durante muito tempo e falamos do amor de Deus, compartilhamos, mas em muitos momentos não sentimos essa segurança ou essa certeza de que realmente estamos salvos. Ou seja, tem sido um dos maiores problemas da igreja cristã na atualidade. E talvez se algum irmão, e o pastor no fim, se calhar vai nos ajudar melhor, pudesse contribuir com esta pergunta que o Vladimir levantou aqui, seria se calhar ideal. Mais contribuições? Bom dia, manos, e feliz sábado novamente. Eu concordo com o Cláudio, e a pergunta que o Vladimir levanta é se calhar uma pergunta que devia nos levar diariamente nessa nossa vida de cristão.
quando começa o dia ou mesmo ao terminar o dia, fazemos essa análise. Como é que está a nossa vida? Se a gente sente na vida cotidiana o amor de Cristo nos transformando. No fundo, essa questão precisa nos acompanhar sempre por causa da nossa condição, né? A nossa condição de pecado. Que às vezes chega no final do dia, a gente não sabe se foi um dia de vitórias ou não. Tem aqueles dias negros, tem aqueles dias de vitórias, de cima e embaixo. E no tempo da angústia, essa será também uma questão que vamos sempre nos perguntar se estamos salvos ou não. Mas pronto, o alívio ou o conselho é sempre confessarmos os nossos pecados diante do nosso advogado, para assim estarmos próximos, se não sentir que o Espírito Santo nos acompanha, né? E assim a nossa consciência fique tranquila com o céu, que é muito importante. Em meio a essa tribulação toda, em meio a essas doenças, em meio a tanta incerteza, desempregos e tudo mais, há muita coisa para nós ficarmos atribulados. Então, essa pergunta que o Vladimir faz no final do dia, como sinal de reflexão, precisamos sempre fazer na comunhão com Deus, conversar, confessar e entregar o nosso coração a Deus. Esse era o meu comentário. Obrigado, Osvaldo. Se calhar daqui deixar outra contribuição, se calhar também uma pergunta para aquilo que temos vivido. O Osvaldo falou aí do desemprego, da miséria que hoje muitas pessoas passam, do desemprego, de muita luta, da pandemia, das doenças e tudo mais. A pergunta se calhar seria agora como, e passamos para a quarta-feira, como testemunhar. O pastor deixou aqui, quando é que se testemunha com segurança? A minha pergunta se calhar seria diferente. Como testemunha com segurança? Nós temos visto, nos últimos tempos, uma participação das pessoas, não sei se tem a ver com a situação que estamos a ver, realmente tem a ver com o coronavírus, mas as pessoas parecem estar muito ligadas a Deus e parece que estão ali a dizer que só Deus nos pode safar deste real problema. Mas quando as pessoas vão ao Facebook, vão ao WhatsApp, colocar ali, Deus é poder, Deus é aquilo, Deus é isso, as pessoas estão a testemunhar com segurança, com verdade, conhecendo a Jesus Cristo, ou estão simplesmente a partilhar pensamentos de outras pessoas sem saber o real significado daquilo que eles estão a partilhar. Eu queria, se calhar, que vocês me ajudassem a compreender o que é que realmente está a passar. Se vocês entendem também assim que as pessoas estão a partilhar a vida de Deus ou estão a testemunhar com segurança, ou simplesmente há aqui, digamos, uma modazinha em falar sobre Deus, porque parece que nos últimos tempos todo mundo fala de Deus, até gente que sabe que vive constantemente ali, sentado no pecado, mas testemunha sobre a palavra de Deus. Esta pessoa está a testemunhar com verdade, com segurança, ou está a partilhar só o pensamento dos outros? Como é que está esse nosso comportamento nos últimos tempos? Queria que me ajudassem a perceber isso. Eu queria também comentar. Feliz sábado a todos, bom dia. Bom dia. A lição, o início da lição é muito importante, não é? Acaba por responder esta questão. Diz o seguinte: testemunhar é partilhar aquilo que sabemos acerca de Jesus. Ou seja, muitas das vezes, se queremos colocar a nossa própria história, os nossos próprios argumentos, acabamos muitas das vezes por entrar em discussão e muitas das vezes podemos ser infelizes em sermos desacreditados, não é? Da nossa conversão, até da nossa própria conversão. Então, partilhar Jesus não é o centro, deve ser o centro sempre do nosso testemunho, não é? Aqui diz que é permitir que outros saibam o que ele significa para nós e o que ele fez por nós. Se o nosso testemunho consiste apenas em tentarmos provar que aquilo em que acreditamos está certo e aquilo em que os outros acreditam está errado.
vamos encontrar forte oposição. Ou seja, nós não devemos procurar a razão, não é? Ao contarmos um testemunho. Muitas das vezes queremos nos colocar na posição de que nós é que estamos certos e os outros é que estão errados. Devemos ter muito cuidado nessa questão. E aqui diz que se o nosso testemunho acerca de Jesus vier de um coração que foi transformado pela sua graça, atraído pelo seu amor e maravilhado pela sua verdade, outros serão impressionados com a maneira como a verdade em que cremos influenciou a nossa vida. A verdade apresentada no contexto de uma vida transformada faz toda a diferença. Muito mais do que falamos de nós próprios, devemos colocar sempre Jesus em primeiro lugar. Devemos partilhar a história de Jesus, porque Jesus é o mais puro, não é? Jesus é o nosso testemunho, não é? E nós, pela graça de Jesus, estamos aqui. Pela graça de Jesus, vivemos, comemos, sorrimos, brincamos, fazemos amigos, temos famílias, e a nossa família cresce cada vez mais só pela unidade em Jesus. Então, Jesus deve ser o centro e deve ser realmente seguro, não é? O porto seguro no nosso testemunho, na nossa vida, diariamente. Porque Jesus realmente é muito mais do que aquilo que nós, às vezes, pensamos e imaginamos. Então, o maior seguro na nossa vida, a maior seguradora na nossa vida deve ser a vida e o testemunho em que temos em Jesus. Aquilo que Ele significa por nós. Aquilo que Ele vive em nossos corações. Obrigado. Agora, a irmã Cunha Silva e depois o irmão Zinga. Depois gostaria de comentar também, Vladimir. Logo depois o Jeremias. Muito obrigado. Feliz sábado a todos, irmãos. Eu só queria frisar aqui dois pontos, não é? A lição desta semana foi muito boa. E queria mais ou menos falar sobre o nosso cristianismo, como é que nós temos usado o nosso cristianismo, porque a tendência ultimamente é que nós, o que temos aprendido na palavra de Deus, a gente, quer dizer, vamos aprendendo tudo, vamos interiorizando tudo, mas nós depois esquecemos de usar esse mesmo cristianismo para conseguirmos alcançar mais almas por os pés de Cristo. E esse é um dos nossos perigos nos últimos dias, que nós vamos vivendo, vamos aprendendo muito e temos aprendido muita coisa, mas como o irmão frisou há poucos momentos, é que a gente vai aprendendo tanto, mas nunca temos aquela oportunidade depois de fazer chegar essas coisas que nós estamos aprendendo a outras pessoas que não conhecem a Deus. O segundo ponto é a salvação. A salvação é um processo. E uma coisa que nós temos feito, que tem-se observado ultimamente, é que nós como cristãos temos visto a salvação como se fosse um mérito que a gente vai alcançar no final desta vida. Mas não, a salvação é um processo que você aceitou hoje, é uma coisa que você tem hoje, e é um processo que você vai vivendo todos os dias até Jesus voltar. E pronto, eu queria deixar aqui algo. Nós, quando nos olhamos a nós próprios, temos tantas faltas, mas tantas faltas, que às vezes nos sentimos desesperados, não é? Sentimos assim, mas como é que eu vou ser salvo se eu tenho essas faltas todas e por aí fora? Mas li uma passagem esta semana que, se olhamos para nós, por nós próprios, nós não podemos ser salvos, mas se olhamos para Jesus, Jesus fez tanto por nós, morreu na cruz por nós, então se continuamos a olhar para Jesus, é a única maneira que nós podemos ser salvos. É o que eu queria deixar esta manhã. Muito obrigado. Alô, bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Eu gostaria de fazer 2 comentários rápidos relativos às lições de quarta e quinta-feira. Vou ser breve. Fez uma pergunta aqui muito pertinente,
que é relativo Não estou a conseguir. Ok, relativo à segurança. A segurança. Acho que a irmã Cesaltina tem o microfone ligado, não? Ok. Relativo à segurança dos nossos testemunhos, em particular nas redes sociais. Hoje, mais do que nunca, nós recebemos textos, enquanto cristãos, partilhamos textos que, infelizmente, muitas das vezes nem acreditamos no que nós partilhamos. Muitas vezes nem praticamos o que nós partilhamos. E andamos numa cruzada, numa missão de ganhar almas para Deus, para Jesus. A questão que nós temos que nos fazer é o quão íntegro nós somos na nossa vivência do dia a dia, quando nós decidimos partilhar essas mensagens. Porque muitas das vezes o nosso viver não reflete aquilo que nós partilhamos, porque nós próprios também não acreditamos naquilo que partilhamos. E como resultado, as pessoas a qual nós direcionamos essas mensagens, que muito bem conhecem a nossa vivência, em vez de os ganharmos para Cristo com esses testemunhos, acabamos fazendo o quê? Acabamos afastando elas cada vez mais de Cristo. Porque a pergunta que se faz é, mas esse irmão, o fulano, está a testemunhar isso, mas eu convivo com ele, ele não vive nem um décimo disso que ele partilhou, e quer que eu acredite nele, acredite no Deus dele, pelo menos para aquelas pessoas que ainda não são convertidas. Então, há uma necessidade muito grande, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto indivíduos que nos comprometemos em trazer almas para Jesus, mas nós também, acima de tudo, nos entregarmos verdadeiramente a Jesus e partilharmos aquilo que nós acreditamos e refletimos. Acreditar primeiro em Jesus. Depois... Irmão Zinga, acha que este comportamento... Avelino, a Zinga é minha esposa. Ok. Avelino, acha que este comportamento afasta potenciais pessoas, se calhar, que a gente possa levar para Deus? Se, por exemplo, eu sou cristão e testemunho alguma coisa nas redes sociais e depois o meu vizinho, que nem é cristão, nem acredita em Deus, vem a ter um comportamento mundano, isso afasta este vizinho, a gente não consegue levar essa pessoa até Deus? Certamente. Eu já presenciei muitos episódios, já ouvi muitas pessoas a reclamarem no ambiente de trabalho, fora, no dia a dia, de pessoas, o fulano está aqui a vir me evangelizar, falar de Deus. Ele é um adúltero, como é que está a vir aqui a me falar de Deus? Ele trata mal os empregados, trata mal os vizinhos, e hoje quer vir me evangelizar. Porque a primeira ferramenta do evangelho é o nosso comportamento diante do próximo. Isso as pessoas veem todos os dias. E se nós não conseguimos amar o próximo como Jesus nos amou, tudo que sair, as nossas ações, tudo que sair de nossa boca, nem que tivermos com uma Bíblia na mão e todos os livros possíveis, não vamos convencer ninguém. O nosso primeiro grande testemunho são os nossos atos. É a nossa verdadeira conversão a Deus. Eu vou pular para o segundo tema que eu quis abordar, que é a lição de quinta-feira. É relativo o que vale a pena testemunhar. Esse é um texto, quer dizer, essa lição foi muito profunda, para mim, pelo menos, por uma questão muito simples. Porque nós, quando levamos os nossos testemunhos do tipo, eu fiz, eu deixei de fazer isso, por Jesus eu deixei de fazer isso, eu deixei de beber, eu deixei disso, eu deixei daquilo. E achamos que com isso nós estamos entre aspas, como se diz na gíria, a ganhar pontos para Deus, a ganhar salvação para Deus. Só que esquecemos muitas das vezes que o mais importante Deus já fez, que é a morte de Jesus para a nossa salvação. Todo o resto que nós fazemos é no sentido de aceitar Jesus, aceitar aquela morte que foi por nós. Porque nós às vezes temos,
eu deixei de beber, deixei de ter 2 namoradas, deixei disso, deixei daquilo. Sim, são coisas que nunca devias ter feito para começar, ok? Mas pela misericórdia de Jesus, então, ele nos dá a oportunidade de voltar, digamos, a estaca zero, porque estávamos nos números negativos, voltamos a estaca zero, para então dali começarmos a caminhar novamente com os números positivos e em direção a Jesus. Porque os nossos testemunhos têm que ser sempre centrados em Jesus e não em nós. Infelizmente, na maior parte das vezes, nós acabamos nos colocando na posição como centro das atenções. Eu fiz, eu deixei, eu isso, eu aquilo, quando na verdade dizia ser Jesus me retirou desta situação. Jesus me deu a graça de poder abandonar o mal e voltar ao convívio de Deus. São esses os comentários que eu quis deixar aqui como contribuição para o estudo desta semana. Obrigado. Ok, obrigado. Agora, Jeremias, também concordas que o nosso comportamento é também uma forma de testemunhar? Exato. O Mano Avelino, por acaso, falou uma boa parte que realmente também ia comentar. Claro que fazer um testemunho com comportamento diferente, isso realmente não tem impacto nas pessoas. Mas, no entanto, e algo que tenho visto, que tenho lido muito na Bíblia, Deus permite muitas vezes que aconteçam algumas questões, e vemos na história do povo de Israel, sempre que eles afastavam-se de Deus, então Deus permitia, às vezes, que a adversidade viesse a eles, e eles só assim reconheciam a Deus e confessavam os seus pecados, perdoavam e buscavam a Deus. E, portanto, eu vejo que Deus muitas vezes permite que certas coisas aconteçam porque também o nosso foco foge de Deus, porque quantas vezes estamos com a vida boa, está tudo bem, está tudo ótimo, e nós vivemos afastados, vivemos da maneira que nós queremos. Obviamente todo ser humano, e Deus implantou algo, Deus implantou o nosso desejo de buscar, não é? Mas nós esquecemos-nos muitas vezes esquecemos quando a nossa vida está boa. E quando acontece a adversidade e vemos que a ciência, o dinheiro e outras coisas não conseguem colmatar essa necessidade ou esse problema, então acabamos reconhecendo que acho que só Deus é a solução e por aí. A tua pergunta é interessante, né? Mas o que eu queria dizer também, pronto, é-nos difícil e também não cabe a nós, né, julgar-se testemunhos. Obviamente muitas pessoas nós conhecemos e acabamos nos envolvendo, e concordo, claro, com aquilo que o Avelino disse, que obviamente há pessoas que nos conhecem, esse indivíduo é assado e cozido, mas hoje está a chegar, está partilhando desta vez, esse indivíduo só está a falar por falar, não é? Mas, no entanto, também acho que existem alguns momentos, há momentos que vêm à nossa vida e, no entanto, permitem com que nós reflitamos e se calhar, a partir daí, então, talvez façamos uma mudança na nossa vida. Infelizmente, muitas vezes acontece também que depois da bonança chegar, esquece-se tudo. Esquece-se o que aconteceu e vamos voltar à nossa vida normal, não é? Mas, no entanto, é importante que a nossa vida seja um testemunho para as outras pessoas, de modo que quando nós partilharmos a mensagem, essa mensagem tem impacto, porque um testemunho, mas com uma vida completamente diferente, isso não traz impacto, porque na realidade a nossa vida fala mais do que as nossas palavras.
Irmão Gilberto, também concorda que a maior parte das pessoas testemunha quando passa por algum problema, algum sofrimento, quando está a viver algum problema, é assim que as pessoas fazem, esquecem tudo logo depois de passar o problema. Quando está tudo bem, é meio difícil testemunhar. Ou como é que se testemunha quando as coisas estão bem? Bom dia, segunda vez. Eu acredito que o mais importante é que nós não precisamos ter uma vida com muita folga. Às vezes queremos ter uma vida com muitas facilidades. Tudo que você quer, você tem. Isso muitas das vezes nos faz esquecer quem nos tirou das situações difíceis. As pessoas que têm uma vida tranquila, estão sempre na sua zona de conforto, dificilmente vão poder testemunhar de Jesus. Não quer dizer que não vão testemunhar, dificilmente, porque às vezes o que nos faz nos aproximar de Deus são as situações difíceis que cada um de nós tem passado. Isso às vezes tem acontecido também comigo. Às vezes, quando estou numa situação difícil, oro mais. E às vezes, depois da situação passar, dou por conta que me distraio um bocadinho e volto a orar muito, muito pouco. E tenho feito um esforço para ver se isso não seja algo constante. Mas também entrando um bocadinho naquilo que eu tenho para comentar rapidamente. Aqui a lição fala, por exemplo, na lição de domingo, Jesus, a base do nosso testemunho. Antes de conhecermos Cristo e depois de conhecermos Cristo. Por exemplo, tem de haver uma diferença muito grande naquilo que nós fomos antes de Cristo e depois de Cristo. Só que isso tem sido muito difícil, porque as pessoas que nos conhecem bem sabem quem realmente nós somos. Às vezes somos batizados, nascemos na igreja, estamos muito tempo como dirigentes da igreja, mas o nosso testemunho não tem sido, às vezes, ao nosso favor. Então tem de haver uma diferença, e esta diferença só é possível quando cada manhã nós entregamos a nossa vida a Deus. E continuando, vou falar um bocadinho aqui do comportamento de João e Tiago, os dois irmãos. Vimos na lição que eles pediram para que Jesus enviasse fogo para que consumir as pessoas que estavam a negar, para que eles pudessem pernoitear em Samaria. E vimos aqui uma atitude muito positiva de Jesus. Jesus repreendeu os dois irmãos e eles saíram calmamente. E aqui podemos ver e dizer que a maneira de agir de Jesus é a maneira do amor e não de uma força combativa. O que muitas das vezes nós temos estado a fazer? Às vezes queremos combater com os outros. E conseguimos perceber que o amor de Jesus é fundamental para a nossa caminhada com Ele. Porque muitos até têm muita fé, dominam o espírito da profecia, são bons naquilo que fazem, mas falta-nos o amor. E até, às vezes, podemos ter uma fé muito forte, mas o amor é a base para a nossa caminhada com Cristo. E conseguimos ver aqui também no comentário mais abaixo de Helena White, que diz que, na mesma lição de segunda-feira, o exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. E o amor não se pode impor. Não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Sim, claro. Jesus, por ser amor, ele nunca poderia e nunca vai usar a força. Jesus tem poder para nos convencer, para que todos nós o aceitemos com o poder dele, a força, mas ele nunca vai fazer isso. Por isso é que Zacarias 4, verso 6, se não estou em erro, diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E dizer também que quando Jesus estava para ser preso, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Mas Jesus repreendeu também a Pedro. Pedro, não precisas fazer isso. Me convém que eu tenho que ser mesmo preso, tenho que morrer, tenho que beber este cálice. E Jesus escolhe, eu posso até pedir ao meu Pai para mandar uma legião de anjos aqui, mas não há necessidade. Havia mesmo
uma profecia que tinha que ser cumprida, Jesus tinha que cumprir ou passar por esta situação. E também, já para terminar, aqui a lição está a chamar atenção à vida das pessoas que foram mudadas. Os endemoniados, todos eles foram mudados. Onde eles estivessem, ninguém poderia passar, porque mesmo que eles fossem acorrentados, eles conseguiam romper as correntes. Mas eles encontraram-se com Jesus e sua vida foi mudada. Eu pergunto o seguinte: nós estamos muito tempo na igreja. Ocupamos grandes cargos dentro da igreja, mas temos estado a observar que há muita debilidade em termos das nossas vidas. Eu não sei se o problema é, eu não consigo perceber, porque como é possível Jesus consegue transformar endemoniados? Eu acredito que nós não somos endemoniados, mas, não sei, irmãos, eu fico muito, muito agitado e eu não consigo perceber. E tenho estado a observar que as pessoas às vezes têm dito, olha, se vocês forem para o céu, também vou. Os mundanos têm nos dito isso. Porque eles acompanham o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, a nossa forma de ser e de estar. E eles veem e conseguem dizer o seguinte: então, se você é assim, você diz crer em Deus, mas você não vive nos principais, o irmão, o esposo da irmã Zinga falou há bem pouco tempo, falou muito bem. Eles não conseguem rever Cristo em nós, porque se o que não vai à igreja, ele observa na vida dos que vão à igreja, não vê nenhuma mudança. Isso é um discurso, isso desencoraja quem não vai à igreja. Então, se você vai à igreja, você é pior do que eu. Qual é a necessidade que você tem de me levar para a igreja se a tua vida não está mudada, não está transformada? Então, para concluir, a lição chama-nos a atenção que nós devemos estar nos preocupados em falar muito de religião, falar de doutrinas. E aqui a lição de sexta-feira, para terminar, diz que orar sem fome de alma e fé de nada vale. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como um salvador do mundo, nunca pode trazer cura à alma. A fé que leva à salvação não é uma mera concordância intelectual com a verdade. Não basta crer acerca de Cristo, devemos crer em Cristo. O que mais eficaz é o testemunho da nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós a operação de um poder que é divino. Esses preciosos reconhecimentos para louvor da glória de sua graça, quando apoiados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem um poder irresistível, eficaz para a salvação das almas. Então, o mundo quer pessoas transformadas. Se as nossas vidas estiverem transformadas, irmãos, o nosso testemunho será muito mais facilmente aceito. Muito obrigado. Ok, irmã Cesaltina, em relação àquilo que nós temos falado muito aqui, do nosso comportamento ser uma forma de testemunhar, a título de exemplo, depois do aperto, depois do momento de sofrimento, costuma testemunhar como Deus operou na sua vida? Feliz sábado, irmãos. Estou a ser ouvida? Sim, sim. Ok. Eu praticamente já fui ultrapassada, mas com relação à palavra de Deus, há sempre alguma coisa a dizer. Eu concordo plenamente com o que os irmãos disseram e queria referir-me a 3 pontos essenciais, para mim, que são bastante importantes e que eu tenho estado a viver. Por exemplo, com relação ao evangelismo, nós devemos mostrar ao mundo, ou levar ao mundo, quem é Cristo para a humanidade. Este é o conhecimento que a Bíblia nos dá. Quem é Cristo para a humanidade? O segundo ponto, quem é Cristo para mim? E aí é onde está o cerne da questão. O irmão que me antecedeu tocou e muito bem neste aspecto, ao referenciar-se à lição de sexta-feira, que nos diz que não basta crer no que se diz a respeito de Cristo, devemos crer nele. Eu acho que aí está todo o problema. Quem é Cristo para mim? Eu apresento Cristo aos outros, apresento Jesus como Salvador. É o conhecimento que tenho da Bíblia, é aquilo que a Bíblia me diz de quem é Cristo. Agora, para mim, e isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o relacionamento.
com a comunhão, com o companheirismo, a experiência pessoal. É importante eu falar da fé de Abraão, é importante eu falar da fé de Daniel, dos jovens, da fé de Israel. Mas a minha experiência pessoal, acredito que vai convencer muito mais aos outros, e esta experiência pessoal com Deus naturalmente vai trazer em mim transformação, e os outros vão ver quem foi essa Exaltina e quem é essa Exaltina agora, mesmo antes de abrir a boca, eles até vão procurar saber o que é que se passa contigo, que tu agora és diferente. O irmão disse bem, eu vou falar de Jesus, vou pregar a vizinha, mas ela vê que todos os dias eu discuto com o marido, todos os dias eu falo alto com o meu filho, eu uso impropérios. Então, este companheirismo vai me transformar. Esta experiência pessoal também é importante, porque eu falo da experiência dos outros, mas eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Será que o nosso problema, e eu aí ligo, será que o nosso problema não está no tempo que nós, ou no pouco tempo que nós temos dedicado para estar a sós com Cristo, pedindo o batismo do Espírito Santo e que nos melhore cada dia, porque nós realmente temos muito conhecimento. E eu digo isso por experiência própria, queridos irmãos. Agora, nesta altura de pandemia, tem havido muitas lives. Eu, às vezes, até comento com a irmã, com a Fifi, olha, eu já não tenho tempo, já não consigo estar nesta, não consigo. Realmente tem muito conhecimento que a gente está absorvendo. Mas nós temos que ter tempo para a sós, eu e Deus. Eu pedir que Ele me transforme, eu conhecê-lo pessoalmente. Porque eu não quer dizer, em vão será o meu evangelismo, em vão será o evangelismo. Eu vou falar do Deus da Bíblia realmente, mas há um brilho especial nos meus olhos, há uma como é que eu ia dizer, uma tonalidade diferente nas minhas palavras, quando eu falo de alguém que é meu amigo pessoal, que tem relacionamento comigo. Eu tenho uma irmã que é minha filhada também, casamento, e ela, às vezes, agora é que eu estou a entender quando ela me dizia, madrinha, eu fecho-me no quarto e eu falo com Deus, e Deus me responde. E eu digo a Deus, é assim, não concordo assim. E Ele me diz assim, e eu saio. A irmã desligou o microfone. Irmã Exaltina. Este relacionamento com Deus, se nós pedirmos que Ele nos mude, independentemente das pregações que ouvirmos, das lives que também fazem bem, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas fé também é ação. Será que se nós tivermos este relacionamento com Deus, este tempo dedicado mais a Deus do que aos outros que nos vêm dizer sobre Deus, o nosso comportamento não vai mudar? E nós não temos que mudar de comportamento para que os outros vejam que mudamos. Nós mudamos de comportamento porque a ação do Espírito Santo nos muda. Isso vai ser automático. Os outros notam a mudança em nós porque Cristo em nós já nos fez mudar. E o último aspecto que eu relaciono com a religião. Como é que nós apresentamos Cristo, principalmente aos nossos filhos? Isto especificamente para nós adventistas. Não sei se há outras pessoas não adventistas que estão a assistir a esta live. Eu, por exemplo, conheci a mensagem há 25 anos. E eu digo-vos, irmãos, que graças a Deus que eu conheci esta mensagem. Mas numa determinada altura, agora eu já consigo entender, já consigo perceber que o Cristo que me foi passado, daí eu fazer uma conexão com a religião, era do não isto, não aquilo, Deus não gosta, não sei o quê, é tudo não. Eu cheguei, queridos irmãos, a afastar-me da minha família. Porque, principalmente quando tinham almoços aos sábados, quando tem convívio, e a Bíblia nos diz, nos ensina que Cristo misturou-se com as pessoas. Nós, para sermos sal, temos que estar na comida, porque o sal fora da comida não tem sabor nenhum. Então, devemos ter cuidado também a passar quem é Cristo para os nossos filhos. Será que nós estamos a passar apenas princípios religiosos e não estamos a passar o verdadeiro Cristo? Já para terminar, queridos irmãos, esta pandemia mexeu muito comigo. Eu fiquei emocionalmente muito abatida, perdi 10 quilos quase. Estou a ter acompanhamento psicológico.
eu ia ver a minha mãe de vez em quando. A minha mãe tem 81 anos, eu ficava do lado de fora, saudava. E sabe o que? A minha mãe é católica apostólica romana. A minha mãe uma vez me disse: Tinia, tu não pareces cristã. Tudo bem que o medo é natural no ser humano, mas a Bíblia também nos diz que o medo não é de Deus. E a minha mãe me disse, e a outra minha irmã, que é da igreja pentecostal, disse: menina, tu és cristã, tem fé. A pandemia não vai chegar a ti. Naturalmente que cada um reage da sua forma. Mas eu hoje, que estou em convalescença, e graças também a esses encontros que tenho tido convosco, que isto está a ajudar muito, eu penso, qual é o testemunho que eu dou? O meu irmão há tempos casou-se sábado. Eu não fui. A Tininha não veio ao casamento do irmão porque é adventista. Que testemunho é que eu dei? Acho que foi um testemunho mau. Então, queridos irmãos, eu acho que tudo passa pelo relacionamento, com comunhão, companheirismo, experiência pessoal com Cristo. Não sei se consegui responder a questão que o irmão... Mas era algo que eu tinha que dizer, porque nós precisamos de nos relacionar, nós precisamos de conhecer verdadeiramente Cristo, de ter uma experiência pessoal. E quem tem esta experiência pessoal vai falar de uma forma natural, porque está a sair do seu âmago. Obrigada, irmãos. Obrigado, irmã Cisaltina André. Vamos só pedir ao irmão Pedro Mário Neto que seja breve, porque temos pouco tempo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, os comentários que me antecederam, creio que foram muito propícios e especialmente o final da era Cisaltina. Entretanto, às vezes torna-se um pouco difícil mensurar o nível de comunhão, o nível de fé que pessoas, por transmitirem, por compartilharem frases. Desculpa, Mário, não está a ouvir bem, mano. Alô? Consegue ouvir? A voz está distorcida. Ou distante, a voz está distante. Agora? Agora está melhor. Agora está melhor? Sim, está melhor agora. Ok, ótimo. Eu dizia que os comentários que me antecederam foram muito felizes, e especialmente o da irmã Cisaltina. Realmente é verdade. Precisa ter o irmão, a sua experiência pessoal. Torna-se um pouco difícil mensurar o nível de comunhão e o nível de fé que alguém tenta transmitir apenas por compartilhar textos, por compartilhar mensagens, porque hoje o que não nos falta é mensagens bíblicas, meditações, vídeos, pregações, ou seja, nós estamos inundados de mensagens. Nós não temos falta de conteúdo cristão, diferentemente do povo do passado. Entretanto, existem alguns perigos e na vida cristã ao tentarmos avaliar o nível de fé e de comunhão das outras pessoas, dos nossos irmãos. Mas, entretanto, também aqui existe um alerta. Se a Bíblia diz para não julgarmos, e aqui é o juízo, o juízo, quando nós queremos julgar alguém, mas nós não estamos a fazer um juízo correto, ou não estamos a viver aquilo que nós reprovamos no outro, existe também o perigo de, tanto quanto somos advertidos para não julgar, também existe o perigo de nós ignorarmos aquilo que nós temos visto. Porque Mateus 7:20, Cristo diz: pelos frutos conhecereis. E os frutos nós muito bem conhecemos, né? Está em Gálatas capítulo 5, verso 22, né?
que fala sobre alegria, paz, longanimidade. Então, de tudo, e a Bíblia ela é muito enfática nisso, a amabilidade, a humildade e a bondade são 3 elementos, são 3 virtudes que, juntamente com o nosso testemunho verbal, são características de virtude da personalidade que muito falam a favor do Evangelho. Certa vez Jesus ia passando com os discípulos e viu uma árvore, uma figueira toda cheia de folhas, toda cheia de folhagens. E muitos de nós temos sido assim. Falamos, somos muito teóricos. Há alguns dias estava conversando com um amigo, o Pedro Gomes, que depois vai falar, vai me seguir no seu argumento. E nós somos muito teóricos. O relacionamento com Cristo, a palavra, ela deve se traduzir em prática. Nós precisamos ter um relacionamento experimental com Cristo. E o que foi dito pela irmã Cesaltina é muito importante. Eu preciso ter a minha experiência, eu preciso ter o meu relacionamento com Cristo. Porque se os frutos do Espírito não se manifestam, e eu coloco parênteses aqui, é óbvio que alguém que está a conhecer agora a palavra de Deus, nós não devemos esperar uma mudança instantânea. É preciso termos paciência, preciso termos longanimidade, precisamos ter calma e instruir a pessoa, obviamente. Não é porque Deus ele nos dá o tempo necessário para podermos refletir, assimilar e digerir e começar a exteriorizar aquilo que nós temos aprendido, né? Então, pelos frutos conhecereis. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que nós não devemos julgar o falso julgamento, não é? O julgamento hipócrita, também não devemos ignorar coisas que nós temos visto para orientar, para educar, para poder consolar e poder dirigir da melhor forma possível. Então, resumindo e concluindo, nós precisamos ter um relacionamento diário com Cristo. João 15:5, não é sua videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, porque ele diz, porque sem mim nada podeis fazer, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o segredo é permanecer em Cristo e realmente nós seremos transformados. Obrigado. Obrigado, irmão Mário Neto. Acho que já não temos ninguém para participar e deixar aqui contribuição, também já não temos muito tempo. Vamos então pedir ao pastor Éder de Luca que faça as considerações finais. Eu pedi a palavra. Eu pedi a palavra. Quem? Eu também pedi a palavra. O irmão me pulou, Pedro Gomes, ia comentar. Pedro Gomes, pois, porque eu deixei de ver aqui a mão levantada. Irmão Pedro, desculpe. Eu também pedi a palavra. Tá bom, logo depois então, irmão Boneco Joaquim. Temos que ser um pouco breves, só temos pouco tempo, se faz favor. Eu também tenho um comentário a fazer. Tá bem, vou tentar ser breve aqui na minha abordagem. Okay. Muito obrigado. Eu só queria falar aqui do ponto que, muitas das vezes, aquilo que eu tenho sentido é que qual é a mensagem que nós vamos levar? Isso tem sido um problema, não é? Que nós temos visto que os esforços evangelísticos não têm sido muito produtivos a nível da igreja, não é? Então, faz-me pensar aqui que nós, como adventistas, como cristãos, temos uma mensagem maravilhosa para levar ao mundo, não é? E esta mensagem é simples, não é tão complicada como nós o fazemos, não é? Porque o primeiro ponto, nós sabemos que a graça de Deus está disponível para todo mundo. Porque há pessoas que pensam que para sermos salvos, não é? Nós temos que ser perfeitos primeiro, antes de virmos para Cristo. E importa nós comunicarmos a essas pessoas que a salvação é um pouco mais simples do que aquilo que nós pensamos, não é? Porque, número 1, a graça de Deus está disponível para todo mundo. Número 2, o evangelho em si
é para todo mundo. A salvação também está disponível para todo mundo, não é? O perdão de Deus, a sua misericórdia, a graça também está disponível para todos. Jesus, não é? Irmão Pedro? Nós perdemos o irmão Pedro, então agora o irmão Boneco Joaquim, se faz favor. Prazer, bom sábado a todos. O pastor logo do princípio falou sobre aqueles filhos do trovão e depois tornaram-se boas pessoas. E então, aqui o meu comentário sobre mim mesmo. Eu, quando nasci, meus pais eram adventistas, mas com 11 anos saí e com 11 anos de idade saí da igreja e só voltei para a igreja aos 37. Portanto, só para verem a paciência que Deus teve para conosco. E quando voltei, para me batizar foi muito difícil. E aqui aponto a firmeza do irmão Gilberto Durão, que era o meu professor de classe, lá na igreja do Cacenda. Ele dizia assim: ô irmão, você há sábados que vem e outros não vêm. Nos sábados que você não vem, faz o quê? Eu vou trabalhar. Isso não é assim. Para Deus, é só uma escolha. Ou você vem no sábado ou não vem mais. Ele era assim mesmo, perentório, firme. E eu acho que isso ajudou muito. E também, antes de, se calhar, eu ser aquilo que as pessoas me conhecem, o Mano Brown, Pedro Gomes, Mauro Neto, aquelas pessoas que me conhecem. Claro, antes de eu ser o que eles veem de mim, eu era uma pessoa muito difícil. Mesmo nos jogos de futebol, assim, entre amigos, ou na escola, entre vizinhos, aquele que me entrasse mal, qualquer coisa que alguém me fizesse, eu ficava de costas viradas para ele por muito tempo. Irmão, por vosso espanto, eu vivia com meu irmão mais novo na minha casa. Eu não falava com ele por muito tempo. Nós entrávamos na mesma casa, entrávamos e saía, eu não falava com ele. Eu era uma pessoa muito difícil de tratar, mas eu sinto que ainda estou muito distante daquilo que Deus quer que eu seja para Ele, mas há muitas coisas que mudaram na minha vida. Porque se eu fosse a mesma pessoa de há 30 anos atrás, se calhar os males que me fazem nas pessoas muito próximas a mim, eu não teria... continuaria na mesma, não estaria a falar com as pessoas. Mas hoje não ligo, engulo isso. O Espírito Santo diz: é melhor continuar, é melhor falar, é melhor orar, é melhor ultrapassar isso. Colegas de trabalho, de escola, eu não falava, simplesmente não falava. O caminho é esse, eu vou estar com ele, eu mudo de caminho. Mas hoje eu já não faço isso. Obrigado. O irmão a seguir, para fecharmos. Conforme os que me antecederam comentaram, não é? Gostaria só de tirar aqui menos de 1 minuto para dizer: Jesus Cristo sempre frisou: se me amas, segue o meu mandamento. Se me amas, segue o meu mandamento. Testemunhar, o que é que vai ser? Vai ser uma parte da lei de Deus. Testemunhar Jesus, estamos a falar do 3º mandamento da lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E este não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é procurarmos ser verdadeiramente seguidores de Cristo. Não podemos fazer simulação, porque eu sou cristão no dia do sábado, quando vou à igreja, quando estou com a minha família, talvez. Mas quando estou na minha rua, no meu bairro, todo mundo sabe qual é o comportamento. O cristão é este. E aquilo que o irmão Avelino havia dito, não é? Que o ateu ou o mundano compara-se verdadeiramente consigo. Se você vai à igreja, se você vai ao céu, eu também vou. É por causa desse 3º mandamento.
Porque você, se esse terceiro mandamento, você não ferir esse terceiro mandamento, porque Deus também não quer tomar o teu nome em vão. Então precisamos refletir muito no terceiro mandamento. Você quer testemunhar Cristo? Importa que não tomes o nome do Senhor Deus em vão. Porque é importante que quando você estiver a dar abraçado com Ele, realmente mudes para melhor, mudes cumprindo as virtudes do Espírito Santo. Não mudar de forma aparente. Aqui és uma coisa e no outro lado és outra coisa. Senão estarás a ferir o terceiro mandamento da lei de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Obrigado também a todos que deixaram aqui as suas participações, contribuições e perguntas. Vamos então agora passar para o pastor Éder de Luca para as considerações finais. Pastor? O microfone está desligado, pastor. Continuamos. Pastor, o seu microfone está desligado. Pois, agora sim. Sim. Eu quero agradecer a todos aqueles que teceram os seus comentários. Esta lição realmente é maravilhosa. Irmãos, eu fico pensando na presciência de Deus, em tudo aquilo que Ele... A Bíblia diz que o Senhor cria o bem, faz o mal, ou seja, Ele é soberano, a despeito de todas as tramas que os homens maus deste mundo têm feito, o Senhor é soberano. Se pensarmos que esta lição foi escrita num contexto onde não se pensava ainda em pandemia, mas Deus já preparou essa lição, ou seja, o momento que a gente está vivendo hoje, onde nada mais praticamente está fazendo sentido, dinheiro não está fazendo sentido, títulos acadêmicos não está fazendo sentido. A única coisa que está fazendo sentido é algo que dê significado para a vida. Nesse contexto que Deus está permitindo que esta lição chegue a nós, para que nós, assim, busquemos com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. O Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para concluir essas palavras finais, eu queria dizer o seguinte, que a verdadeira tradução para a palavra testemunho, essa lição diz como contar, como testemunhar da história de Jesus. A verdadeira tradução para a palavra testemunho, a palavra testemunho no original é a palavra martirel. Daí vem a palavra testemunha, sem sofrer por Jesus, a gente não testemunha, não existe. A Bíblia diz que Jesus, sendo filho, aprendeu obediência mediante as coisas que sofreu. E ele oferecia orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte com orações, com súplicas e lágrimas. Ama para que você se levante. A inspiração diz que imaginarem que tem o controle em suas mãos, com todo o poder que eles têm inventadas, criadas por aí. E a Ellen White diz no livro do mundo, a grande pergunta é, será que a gente será assim, os que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão como as e eternamente. Pequeno grupo é mais do que a chamar a atenção do mundo, ou seja,
a pessoa que mais chama atenção é aquela que mais. Ou seja, Jesus atraiu o mundo inteiro. Ele foi levantado da terra, atrairei todos a mim. Irmãos, o mundo está numa fome tão terrível, como o apóstolo Paulo. Eu já estou vida cristã, então é só sofrimento. Irmãos, não é prazer que vai trazer o senso da união. Nós já extrapolamos. Nós estamos aqui numa atividade de inauguração de igrejas, como eu disse para os irmãos a princípio, estou falando dentro de um carro, mas que o Senhor abençoe a todos. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Estamos felizes por ter partilhado também aquilo que sabe conosco durante a lição da Escola Sabatina. Agradecemos também todos aqueles que deixaram aqui as suas contribuições e aqueles que aderiram a este convite para participar da lição da Escola Sabatina. Eu não sei se temos aí a irmã Mara Manuel para nos apresentar o hino especial. Não sei se já está presente. Parece que não. Parece que não. Então, nós vamos pedir para encerrar a lição da Escola Sabatina que a irmã somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão que nós somos pelo amor, saberão que nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, pelo amor, se formos o amor, somos parte da estrada, somos parte da luz, somos parte da estrada, somos parte da luz, e diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, se formos o amor.
pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Obrigado, Cláudio, pela pronta resposta. Estamos no fim. Vamos pedir à irmã Chiesa Silvestre e depois à irmã Margarida Ebo façam as orações. Eu já não vejo o pastor Éder aqui conosco, Cláudio. Sim, se não estiver, é só ver ali o teu WhatsApp, avança. Pois, ok. Então, vamos pedir à irmã, como disse, Chiesa Silvestre e Margarida pois, Ebo. Margarida Ebo para fazer as orações e logo depois a irmã Cisaltina André fecha nas orações. Ok. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por este grupo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade, ou nos deu a oportunidade de podermos estar aqui reunidos para aprendermos um bocadinho mais sobre a Tua Palavra, aprendermos um bocadinho mais sobre o que é o verdadeiro relacionamento contigo, para que assim então as pessoas possam conhecer um bocadinho mais sobre a Tua natureza. Venha estar, Senhor Deus, com cada família aqui representada, venha estar com todas as pessoas que se encontram atribuladas neste momento, venha estar com as suas falhas ou com as nossas falhas e ajude-nos, ó Pai, a sermos cada dia melhores, sermos cada dia mais parecidos com Cristo, mais parecidos com o que Tu esperas que nós nos tornemos. Obrigada por tudo, venha conceder-nos um bom restante de sábado. São as bênçãos que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmã Margarida Ebo. Amém. Na sua presença, Amém. Senhor, queremos lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, em especial por este sábado, pela rica lição que o Senhor nos concedeu e por nos mostrar dia após dia o que devemos fazer para lhe testemunhar. Senhor, permita que a... Está a me ouvir? Estamos sim, é só continuar. Vamos, Margarida. Está a me ouvir? Estamos, irmã. Alô? Estamos a ouvi-la. Consegue me ouvir? Conseguimos sim, irmã. Irmã Cisaltina, é melhor avançar. Oremos. Pai eterno, querido Deus, nosso Salvador, nosso mantenedor, nosso Redentor, nosso amigo,
Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque és misericordioso, és amoroso. A tua graça chega a todos nós. Se não fossem as tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui, Senhor. Já não existiríamos. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra chegou até nós. Palavra de advertência, palavra de conforto. Obrigada, Senhor, pela luz que nós recebemos diariamente ao abrirmos as tuas sagradas escrituras. Pai querido, venha renovar em nós um espírito de entrega, de solidariedade, de humildade. Pai querido, nós queremos ter um relacionamento pessoal, uma experiência única contigo. Nós queremos testemunhar do teu amor, mas antes de mais queremos sentir este amor na nossa vida. E queremos fazer algo, Senhor, se for possível, para mostrar este amor que tu tens para conosco, para mostrar que tu nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz. Pai de amor, sem este relacionamento pessoal contigo, sem este relacionamento, Senhor, diário contigo, sem esta comunhão, Pai querido, contigo, nós não conseguiremos testemunhar. A mentira, Senhor, é pecado. E nós não podemos falar de um Deus que nós não conhecemos. Nós não podemos falar de um Deus que nós não experimentamos diariamente na nossa vida. Ó Pai de amor, obrigada pela salvação. Ensina-nos, Senhor, a levar até Ti os pecados que cometemos diariamente, até aqueles que estão escondidos. Ensina-nos, Senhor, a enxergar quão bom, maravilhoso e quantas coisas boas preparaste para nós. Ensina-nos, Senhor, a olhar com os olhos da fé. Ensina-nos, Senhor, a levar a bandeira de Emmanuel com alegria, mesmo passando pelas vicissitudes desta vida. Pai de amor, muito obrigada por este sábado. Obrigada por tudo que nós já recebemos e vamos receber. Abençoa grandemente o pastor e todos os irmãos que contribuíram para esta lição, Senhor. E que cada dia que passa, ao nos erguermos de uma oração, nós façamos com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Suplicamos estas bênçãos e esperamos recebê-las no nome daquele que desceu do trono da glória e humilhou-se e teve uma morte de cruz, vertendo o seu sangue precioso para trazer-nos a libertação e a salvação. Jesus Cristo, é no nome dele que eu oro. Amém. Amém. Obrigado às irmãs Teresa Silvestre, Margarida Ebo e também a irmã Cisaltina André pelas orações. Muito obrigado mesmo. Estamos a fechar, deixa-me só deixar aqui alguns anúncios para que nós continuemos ligados também a Deus neste dia de sábado, mas logo às 15h30, hora de Angola e Portugal, um programa e o convidado é o pastor Welly Gomide, o homem espiritual, hombridade e masculinidade. É nesta sala, não é? Com o mesmo ID e com a mesma senha. Isso, então, tal como dissemos, às 15h30, hora de Angola e também de Portugal. E amanhã, dia 13 de setembro, às 18 horas, vamos ter também Bíblia Aberta, Transformando Vidas, com o geólogo Nahor Júnior, PhD, e a convidada vai ser Rodete Diogo. Existem evidências científicas no dilúvio? É a pergunta que se faz. Você, então, participe também deste programa, para que você encontre a resposta desta pergunta. Existem evidências científicas no dilúvio? Você vai encontrar a resposta, então, neste programa de amanhã, às 18 horas, portanto, dia 13 de setembro, domingos, com o geólogo Nahor Júnior, PhD, e a convidada Rodete Diogo. Ora, estamos então a fechar
nós agradecemos muito por todos aqueles que aceitaram o convite para participar da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado. Nós desejamos que todos nós tenhamos aí um resto de sábado agradável na presença do Senhor e que nós possamos estar ligados a Deus e que pelo menos hoje o nosso comportamento possa ser um espelho para as pessoas que não estão ligadas a Deus, que não têm Deus no seu coração. Hoje recordamos que o próprio Deus, motivado por seu grande amor para conosco, é que toma a iniciativa de nos buscar por meio de promessas e atos bondosos. Ele nos convida a entrar em união com Ele. E hoje voltamos a aprender bastante, como estudamos hoje. O testemunho é a declaração ou depoimento de alguém comprovando totalmente alguma coisa. A testemunha cristã dá sinais ou evidências da sua existência pessoal, vivenciada pela fé em Cristo. De modo geral, testemunho cristão é o relato da vida ou da conversão da pessoa que confessa crer em Jesus Cristo. Foi uma lição fantástica. Muito obrigado a todos aqueles que participaram. Para mim foi uma honra conseguir conduzir esta lição da Escola Sabatina. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado, bom sábado a todos. Obrigado, Bom sábado a todos. pela excelente apresentação. Obrigado. Obrigado, diretor da Escola Sabatina da Igreja de Malve. Obrigado, João. Pronto, então, feliz sábado a todos. Correr na praia. Obrigado igualmente. Feliz sábado, irmão Durão. Obrigado, bom sábado. Bom sábado a todos, irmão Cláudio. Obrigado. Mano Norton, como é que é? Epa, na paz do Senhor. Mano Vladimir, correr na praia? É começar junto. As perguntas do Mano Norton no chat. Estava à espera que o Norton falasse. Não, estou mais para ouvir agora, às vezes.